Então, muito boa tarde, bem-vindo a todos por este webinar. Portanto, é o segundo de uma série de quatro. Este um pouco mais, já mais entra mais em detalhe no como fazer. No fundo, é quase um hands-on, não é? É também muita preocupação da APDSI desde o início. Já agora dizer o que é a APDSI. A APDSI é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Chamou-se assim quando foi criada em 2001, muito também por iniciativa na altura do professor Mariano Gago e também do Raul Junqueiro, duas pessoas que eram bastante determinantes na época. Foi formada por uma equipa que vinha da Missão para a Sociedade da Informação, portanto, a equipa que fez o Livro Verde para a Sociedade de Informação, em 97. Essa equipa nuclear, sobretudo quatro pessoas, das quais ainda estamos três vivas, mas já houve uma pessoa já faleceu. Portanto, e nós herdámos aquilo que já vinham os 20 anos atrás da chamada Associação Portuguesa de Informática, a API. Herdámos algumas coisas, como por exemplo as Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Informática, em que se tenta promover, portanto, a aprendizagem da informática em geral. Mas nós deixámos cair um pouco a palavra informática e passámos a referi-la mais como sociedade de informação. E porquê? Porque é uma associação muito inclusiva do ponto de vista de áreas, quer nas áreas do saber. Portanto, nós temos 14 grupos de trabalho neste momento, nas áreas mais diversas, onde podem estar pessoas de áreas tecnológicas, como de áreas societais, como de áreas económicas, áreas jurídicas. Portanto, temos grupos muito variados. Incluímos pessoas não apenas técnicos da área tecnológica, mas também profissionais académicos, empresas, portanto, pessoas de múltiplos setores, as próprias instituições públicas, várias instituições também são sócios institucionais da APDSI. Portanto, é sobretudo um fórum de encontro em que nós produzimos produtos, sobretudo estudos, tomadas de posição, conferências, workshops, como este, não é? Este é mais, digamos, um evento mais de aprendizagem, não é? Portanto, tem mais esse caráter. Pronto, o tema de hoje é um tema, portanto, ele vai ser introduzido, mas a mim é-me particularmente caro porque eu fui daqueles que, no início da internet, andei a sensibilizar para o HTML, não é? E, sobretudo, numa fase em que a própria internet não era uma norma muito aceita na União Europeia, porque nós andávamos era com as normas europeias que não tinham nada a ver, que as normas X, que não tinham nada a ver com as normas da internet, e portanto essas lutas que nós tivemos nos anos 90, não é? Em que algumas pessoas diziam que a internet é uma moda, não é? Portanto, nomeadamente alguns operadores de comunicações em Portugal. Portanto, foi um período interessante, não é? Portanto, na altura não havia uma preocupação sobretudo pelo código, não havia uma preocupação por determinadas normas, não é? Depois eu que sempre gostei muito destas áreas das bibliotecas, porque também geri e informatizei algumas, nomeadamente o Dublin Core, que era os metadados que começaram a ser introduzidos para catalogar, no fundo, para catalogar páginas. Nós vamos ouvir provavelmente falar aqui nisto. Isto foi uma luta muito grande. Hoje as coisas estão um pouco mais facilitadas, de facto, mas hoje com os WordPress, etc., com os CMS, nós hoje temos a vida um pouquinho mais facilitada, mas é importante estarmos alerta, e hoje a sessão vai ser muito dedicada a isso, estarmos alerta o que é que faz com que uma página seja preservada ou não. Isso aí é que é a questão, porque é preciso alertar por algumas questões técnicas que às vezes estão escondidas e que ninguém as valoriza. Pronto, e fico por aqui. Quem quiser ser sócio da PDSI, nós mantemos a mesma cota, que é uma cota anual de 30 euros uma vez por ano, e juntar-se a este coletivo, a grupos de trabalho, digamos, a estudos, a promover iniciativas.
são bem-vindos, já sabem, a pdsi.pt é o nosso endereço e, portanto, façam o favor de se juntar a nós, são muitíssimo bem-vindos. Não é fácil ser uma associação independente, uma associação não capturada nem por lobbies empresariais, nem políticos, nem nada. Portanto, nós temos a nossa total independência e por isso somos muito bem recebidos junto dos grupos parlamentares, junto das comissões parlamentares, trazemos os partidos para debater entre eles também o futuro. Desenvolvemos alguns eventos, como o nosso fórum da Arrábida, que se realiza todos os anos no convento da Arrábida, para pensar o futuro. Neste momento é uma das grandes preocupações, é pensar o futuro, e por isso temos o grupo dos futuros, é um dos 14, não é? Que semanalmente se reúne a pensar e a imaginar o futuro. Portanto, convido-vos a todos a juntarem-se a nós nesta associação. Pronto, e fico por aqui. Obrigado, professor Luís. Vou agora começar aqui a minha apresentação. Vou aqui fazer o share da minha apresentação. Conseguem ver? Sim. Então, olá a todos, boa tarde. Como foi apresentado, o meu nome é Pedro Gomes. Venho aqui apresentar o módulo B do arquivo.pt, bem publicar para bem preservar. Mas antes de passar ao módulo em si, eu gostava primeiro de fazer aqui uma pequena introdução ao funcionamento do arquivo.pt, que nos vai ajudar a perceber como nós podemos bem publicar para bem preservar. O arquivo tem três grandes módulos. Temos que conseguir recolher a informação, temos que conseguir armazenar a informação e temos que conseguir reproduzir a informação. Eu, neste módulo, vou-me focar aqui na parte da recolha de informação, que depois vai nos ajudar a encontrar algumas normas que podem ser usadas para nós bem publicar, para bem preservar. Então, como é que funciona a recolha do arquivo.pt? Então, o arquivo.pt tem um robô de software que de forma automática recolhe as páginas da internet. O que é que este robô de software faz? Este robô de software está aqui representado por esta aranha e o que ele faz é, ele recebe um endereço que sou eu, o operador do robô, que lhe dou. Neste caso, dei-lhe o endereço www.site.pt index.html e o que ele faz é, vai processar esta página e vai tentar encontrar outros recursos para guardar. Neste caso, ele vai analisar esta página, guarda esta página e ele vê que encontrou o log.gif e encontrou o about.html. O que é que ele faz? Guarda esta página e vai colocar estas numa lista de espera para serem guardadas numa segunda iteração. Para a segunda iteração, ele vai ao log.gif, guarda a informação e depois vai para o about.html e faz este processo recursivamente para as páginas dentro do website. Depois de guardar as páginas, o robô de software guarda dentro do nosso arquivo, nos nossos servidores, para que depois as páginas sejam possíveis de ser reproduzidas para o utilizador final, que é qualquer pessoa no âmbito público. Contudo, nem sempre esta preservação corre bem. Por exemplo, temos aqui uma página do público em que faltam algumas imagens, alguma estrutura, e eu agora vou apresentar 7 recomendações para bem publicar informação de forma a que seja preservada. Primeiro, identifique corretamente a data de publicação. Uma página da web tem sempre um contexto temporal e nós temos páginas preservadas do passado, então tem que existir uma maneira de nós conseguirmos interpretar a informação do passado. Neste exemplo conseguem ver que é uma notícia sobre o ataque ao Charlie Hebdo, que o nosso robô de software só conseguiu ir a esta página dia 8 de janeiro, mas o ataque aconteceu dia 7 de janeiro de 2015. Contudo, dentro da página do observador não existe nenhuma referência a datas, só para esta a parte de atualizado. Então, caso algum investigador queira fazer algum trabalho sobre este evento, ele vai ficar confuso sobre as datas do acontecimento. Por isso, a primeira recomendação que eu dou aqui neste webinar é colocar sempre a data de publicação nas notícias, nos posts, nas páginas dos vossos websites.
como aqui é o caso do Diário de Viseu, que colocou até em vários sítios as datas. A segunda recomendação que eu dou é usar corretamente o protocolo de exclusão de robôs. Este protocolo é um bocadinho mais específico, mas o que ele faz é o nosso robô tem que falar com outros robôs para ele conseguir perceber o que é que está a acontecer. Então, vocês, como são os donos dos websites, existe uma maneira de vocês conseguirem falar com o nosso robô, que é através deste protocolo. O que é que este protocolo é? Este protocolo é simplesmente um fecheiro que está na vossa página, que todas as páginas têm, que é chamado robots.txt, que é só um fecheiro de texto. E é basicamente uma lista de regras que o nosso robô tem que respeitar quando entra na vossa página. Isto aqui é a página da Câmara de Lisboa e o que basicamente diz é que qualquer agente, aqui é um asterisco, qualquer agente não está permitido aceder ao Type 3, nem ao Type 3 SRC, mas é permitido aceder a este link. Então, o que é que o robô de software faz quando usa o protocolo de exclusão de robôs? Então, temos aqui a nossa aranha, em que eu dei o link lisboa.pt, que é a Câmara Municipal de Lisboa. A primeira coisa que ele faz, antes de guardar alguma coisa, é ele vai a este protocolo e vai perceber o que é que ele pode ou não pode aceder na vossa página. Há coisas que vocês querem que sejam públicas, há coisas que vocês queiram que sejam privadas, e o nosso robô respeita sempre estas regras. Qualquer robô bem comportado na internet respeita estas regras. Então, ele primeiro vai aceder a este protocolo, vê o que é que pode aceder e só numa segunda fase é que ele vai aceder à página da Câmara de Lisboa e vai guardar a informação necessária para depois ser preservada. Este protocolo é muito importante. Aqui vocês conseguem ver como era o Diário de Notícias em 2016. Contudo, isto ficou preservado no arquivo.pt em 2016. Conseguem ver que existe aqui texto, algumas hiperligações, mas falta imagens e algum estilo à página. Então, o que é que aconteceu foi que, neste período, em 2016, o Diário de Notícias tinha no seu protocolo de exclusão de robôs estas duas linhas, em que diz que não é permitido aceder aos scripts e ao CSS. Para quem não sabe, as páginas na web são feitas de fecheiros, que é os fecheiros normalmente são HTML, temos que é a parte do texto e das hiperligações, temos os fecheiros que são o CSS, que são mais ou menos os estilos, as cores das palavras, etc. E temos os scripts, que é o que dá todo o dinamismo às páginas, como as imagens passar da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, etc. E neste caso não foi permitido, pelo protocolo de exclusão de robôs, aceder a estes fecheiros. O que é muito mau, que é para os arquivos da web, que nós não conseguimos aceder nem guardar a informação, que é para o motor de busca. Porque tem que se lembrar que o motor de busca também funciona, o motor de busca que eu estou a dizer é o Google, funciona muito também como os arquivos da web. Então, eu aqui fui buscar uma citação do blog da Google, que foi feita em 2014, já foi há bastante tempo, e ainda continua bastante em vigor, que diz: não permitir a recolha de fecheiros JavaScript ou CSS através dos fecheiros robots.txt afeta diretamente a renderização e indexação dos conteúdos do site, o que pode resultar num baixo ranking de pesquisa. Ou seja, se o Google, neste caso, não conseguir aceder a estes recursos, ele vai pensar que esta página não está a ser bem cuidada ou que já não está a ser atualizada com tanta frequência. Ele vai achar que a vossa página não tem já informação relevante para o utilizador e vai colocar num baixo ranking de pesquisa. E acho que ninguém aqui gosta de que o seu site ou a sua página institucional fique abaixo no sistema de ranking da Google, porque é de onde vem grande parte dos utilizadores. Um exemplo que eu queria dar também é a parte aqui do site da Beon, que em 2009 não estava a ser bem preservado, faltava aqui algumas imagens, e como a Beon faz parte da FCCN, nós quisemos ajudar e perceber qual é que era o problema, e conseguimos descobrir que o problema foi que existia já exclusões pré-definidas pelos sistemas de gestão de conteúdos, que é o chamado CMS, que é o WordPress, o Drupal e entre outros, em que no protocolo de exclusão de robôs tinha uma das linhas que era disallow
images, ou seja, nós não conseguimos aceder às imagens, o que fez com que nós não conseguíssemos recolher as imagens. Falámos com eles, foi uma, uma forma fácil de resolvermos o problema e claro que ficou logo resolvido aqui a parte das imagens no site da BO. Por isso, caso queiram que o arquivo PT aceda ao vosso site para ser preservado, basta colocar no vosso protocolo de exclusão de robôs user agent dois pontos, arquivo web crawler, que isto vai ser só a regra para o nosso robô de software, não para os outros, e em que nós podemos recolher o conteúdo do vosso website. Passando agora para a terceira recomendação, utilize um endereço para cada conteúdo. Ou seja, o nosso robô de software apenas segue links. Ele não faz pesquisas, não vai entrar pelo vosso site para perceber onde é que estão os vossos conteúdos, ele simplesmente segue os links que estão nas páginas. Por isso, conteúdos escondidos atrás de formulários nunca vão ser preservados, porque ele não sabe que tipo de pesquisas ele tem que fazer, que tipo de queries, que tipo de palavras. Logo, estes resultados aqui, está aqui através deste formulário bolsas, estes PDFs nunca vão ser conseguidos, nunca vão ser preservados, porque estão sempre escondidos atrás dos formulários. Se voltarmos a este gráfico que eu mostrei, o que acontece é que estas ligações atrás do formulário são quebradas e nunca acedidas. Por isso, eu recomendo uma forma fácil de contornar esta situação, porque eu sei que formulários em sites muito grandes é necessário ter algum tipo de caixa de pesquisa. Eu sei que é bastante funcional e bom para os utilizadores, mas uma recomendação que eu dou é fazerem um mapa do site. O que é o mapa do site? É simplesmente uma lista em que vocês colocam os vários tópicos e em que contém os vários conteúdos do vosso website. Isto é bom para toda a gente. É bom para os arquivos da web que têm links para seguir para recolher a vossa informação. É bom para os motores de busca como o Google, que conseguem também processar isto de forma mais rápida e conseguir indexar o vosso site de forma mais rápida. E assim, os vossos conteúdos também são encontrados pelo Google. E caso algum utilizador não encontre aquela palavra específica que precisa de colocar no campo de pesquisa para encontrar um certo conteúdo, ele tem uma forma alternativa de encontrar o conteúdo através deste mapa do site. Logo, é uma win-win-win para toda a gente fica a ganhar, os utilizadores, os arquivos da web e a Google, quando está a encontrar o vosso site. Quarta recomendação: mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. Esta recomendação é muito importante em vários aspectos. Um dos problemas de mudarem o vosso domínio, no caso dos arquivos da web, é que vai haver uma perda do histórico do vosso endereço. Aqui temos o site.pt que foi gravado até 2019, de 2009, e depois houve aqui uma quebra com ah, com um novo endereço. E aqui houve uma quebra no histórico e investigadores que querem ver algum tipo de informação mais antiga do vosso website não conseguem aceder porque já não se lembram qual é que era o vosso domínio anterior. Outro problema, que é um dos mais frequentes, é a quebra do histórico, em que existem links para os vossos websites que depois ficam partidos. E isto é bastante grave, porque estão a perder quer tráfego, quer os utilizadores ficam insatisfeitos. Porquê? Neste caso, isto aqui é uma notícia do Cavaco Silva, em que tem aqui um link para a foto do dia, direcionado para o público.pix.pt. O utilizador, quando aterra, vai encontrar este erro bastante feio. Ele vai pensar que a culpa é do público, não da notícia anterior. Então ainda vai ficar mais revoltado por não estar a conseguir encontrar a informação que ele queria. Por isso nós recomendamos que mantenham os vossos domínios e que redirecionem para o site atual, que aconteceu na Câmara Municipal de Lisboa, em que antes era cm-lisboa.pt e que redirecionaram para lisboa.pt. E aqui conseguem ver o histórico do domínio ao longo do tempo. Contudo, apesar de mudarem de domínio e redirecioná-lo, uma coisa muito fundamental é têm que manter os vossos domínios antigos. Caso não o façam, alguém malicioso vai comprar o vosso domínio antigo e vai colocar coisas maliciosas nos vossos domínios antigos. Tenho aqui um exemplo, que é que existia um site chamado vivapraia.com, que em 2005 era um site informativo
sobre notícias sobre a praia, cuidados a ter na praia, quais são as praias com bandeiras, com bandeira azul, etc. E que em 2021 agora é um site de, de venda de peças chinesas. Isto aqui é um exemplo simples que eu estou a dar, mas eu já vi casos em que o domínio foi colocado em certos temas não próprios para trabalho. Como podem imaginar, existem pessoas que colocaram casinos, colocaram coisas pornográficas atrás de websites normais e isso é muito grave. Quinta recomendação: utilize formatos adequados para a preservação. Já foi falado aqui pelo professor Luís que a utilização de flash antigamente que provocou muitos danos, muitos websites foram perdidos, muitos dados foram perdidos e isto foi um problema muito grave que aconteceu. Já em 2000, já ouvia pessoas a falar que o flash era bastante grave, que é o caso do professor também Jacob Nielsen, que foi o pai da usabilidade no mundo, que já dizia que o flash quebrava os princípios da web e que era bastante grave. Agora, o ArquiPT conseguiu fazer uma nova versão em que grande parte dos conteúdos flash já estão disponíveis, contudo, existem sempre casos mais bicudos que nós não conseguimos ainda reproduzir. Por isso, nós recomendamos que escolham formatos com condições de licenciamento que permitem a sua utilização, normas emitidas por organismos oficiais, documentados abertamente através de uma certificação pública, lidos e escritos por múltiplas plataformas, incluindo código aberto e amplamente usados. Posso dar aqui alguns exemplos de formatos adequados à preservação. É o HTML, o XML, o Open Document, o PDF-A, PNG, o JPEG, o MP4, o AVI. Formatos que não são adequados. Temos, por exemplo, o Microsoft Word. Eu lembro perfeitamente que há uns anos atrás o Microsoft Word tinha sempre incompatibilidades. O Microsoft Word de 2013 não conseguiam ser abertos com o Microsoft Word de 2016, estavam sempre a ser desformatados, etc. O caso do Flash, o caso do Photoshop e do Windows Media Video. Como também já foi falado aqui pelo professor Luís, também uma recomendação que eu dou é utilizar os metadados para descrever os conteúdos. Neste caso, neste exemplo, não existe nenhuma referência a quem escreveu este artigo, nem em que data foi publicado. Nós não conseguimos perceber se a pessoa que escreveu isto é um expert na matéria ou não. Por isso, nós recomendamos utilizarem metadados, como é o caso do Dublin Core, que enriquece todo o tipo de informação que colocam online. Eu aqui à direita coloquei aqui um exemplo, que é o caso no WordPress, em quando vocês fazem upload de uma imagem, conseguem colocar o texto alternativo, legenda e descrição. Este tipo de informação é bastante valorizada e de extrema importância no mundo atual. Por exemplo, quando vocês fazem uma pesquisa de imagens, quer no Google, quer no arquivo.pt, vocês estão a pesquisar por texto, neste caso eu pesquisei por Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas estão a querer encontrar imagens. Como é que isto funciona? Nós, para cada imagem, temos um texto que corresponde a esta imagem. Então, quando a pessoa faz uma pesquisa em texto, nós depois fazemos a comparação com o texto da imagem. Nós nunca fazemos a comparação entre texto e imagem, fazemos sempre texto entre texto. E só assim é que os motores de pesquisa de imagens funcionam. Por isso é que é extremamente importante colocarem texto nas vossas imagens para elas serem encontradas quer no motor de busca, quer nos arquivos da web. Para além desta funcionalidade, que é a pesquisa de imagens, também existem pessoas que têm dificuldades a ver. E existem ferramentas que leem websites, como é o caso do IBI, em que quando estão a ler o website, para lerem uma imagem, eles vão ver qual é que é a descrição dessa imagem para apresentar ao utilizador. Logo, se quiserem ter um website que seja também amigável para as pessoas com pior visão, é necessário também colocarem metadados nas vossas imagens, por exemplo. Por último, a última recomendação é sugerir o seu site para ser preservado, neste caso no arquivo.pt. Nós temos um formulário, vocês podem aceder a arquivo.pt/sugerir, em que é um formulário simples, em que vocês podem colocar o vosso e-mail,
e o website para ser preservado. Nós recomendamos que, quando criam um website, seja logo submetido para ser preservado, por diversos motivos. O website está sempre a ser atualizado, há sempre conteúdos que ficam desatualizados e depois vocês atualizam e querem ir buscar coisas atrás, etc. E logo que vocês criam um website, se colocarem aqui para ser preservado, no futuro podem precisar dos recursos em caso, por exemplo, de ataques. Como agora vocês podem ver nas notícias recentemente, a grande parte dos websites estão a receber ataques, uns que são bem-sucedidos e outros que não. Mas um caso que aconteceu recentemente foi o sites do Expresso e da SIC, em que foram completamente atacados e, em grande parte, também usaram alguns dados do arquivo.pt, algumas imagens para vir buscar para voltarem a reconstruir o seu website. Para além eh, da parte de recuperação dos dados, também existe outras mais-valias em colocar o site para ser preservado. Neste caso, foi ao ataque à IP-leiria, ou seja, aconteceu o ano passado, salvo erro, em que o site de Pilaria, de Politécnico de Leiria, foi completamente encerrado. E o que é que eles fizeram foi, a vez de demorarem rapidamente a colocarem um site em cima, preferiram redirecionar o domínio para o arquivo.pt, para uma versão preservada, para nós darmos acesso aos alunos o site. Claro que nós não tínhamos acesso às bases de dados, não tínhamos acesso a inscrições em cursos, a inscrições em cadeiras, mas pelo menos estávamos a dar acesso a PDFs das aulas, a PDFs sobre informações académicas, que pelo menos deu para camuflar o problema que estava a ser, que era o ataque ao IP-leiria. Enquanto isso, as pessoas de informática tiveram mais tempo para resolver o problema de raiz e não tentar encontrar uma solução imediata e se calhar pouco eficaz para levantar o site em cima para, para que ficasse em cima para os alunos. Assim tiveram mais tempo para resolver a situação e perceber qual é que era o problema do ataque. Caso já tenham sites que não estão a ser atualizados e que estão perdidos aí em alguns computadores, podem sempre mandar o website para o memorial.arquivo.pt, que provavelmente já foi falado no webinar anterior, mas que simplesmente se o site não está a ser preservado, não está a ser atualizado, estão a gastar energia, estão a gastar recursos e mais vale mandar para o arquivo.pt e salvaguardar a segurança, salvaguardar os custos e perdas de informação. Depois também temos a parte do arquivo você mesmo, em que qualquer pessoa pode ir ao arquivo.pt e completar uma página, através de completar página, ou podem usar o nosso serviço Archive Page Now, em que podem ir ao arquivo, arquivar as páginas e colocar o endereço que querem preservar. Neste caso eu coloquei o dn.pt e o que vocês estão a ver na vossa página é o que está a ser gravado no momento no arquivo.pt. Aqui, resumindo aqui um bocadinho o que é que foi dito aqui neste webinar, as recomendações. Primeiro, identifique corretamente a data da publicação. Use corretamente o protocolo de exclusão de robôs. Use o endereço para cada conteúdo. Mantenha os endereços ao longo do tempo. Utilize formatos adequados para a preservação. Publique os metadados para enriquecer os conteúdos, como o caso do Dublin Core, e preserve a sua informação. Existe esta ferramenta online que vocês conseguem ver se uma página é preservável ou não, em que dá-vos um score que, com base em métricas como metadados, acessibilidade, consegue ver se existem ou não falhas e ele consegue dar-vos algumas dicas do que é que está ou não acessível ou não. Neste caso, como era de esperar, o DN, um dos grandes problemas era a parte dos scripts e do CSS no robots.txt. E por fim, memória digital é património, a informação publicada é valiosa, muito mais agora, com todos os chats GPTs que existem. Esta informação é valiosa e que vai ser usada no futuro e cada vez vai ser mais usada, os dados. Por isso, preserve a memória digital, que é uma responsabilidade de todos.
com que queiras encerrar este webinar. Obrigado por estarem aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma a verem os websites de forma diferente e tenha sido útil para criarmos uns websites mais bem estruturados para serem preservados para o futuro. Obrigado a todos.